tarde. Estou aqui para começar a live sobre os casais e as famílias na quarentena. Estou aguardando os convidados, enquanto isso eu vou preparando o ambiente aqui. Opa, entrou alguém, muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu só vou dar alguns avisos enquanto as pessoas fazem a conexão aqui com a nossa live. Bom, no próximo sábado o tema vai ser paradigma, né? A ideia é discutir se essas mudanças de comportamento que a pandemia e o isolamento provocaram, se elas são suficientes para instaurar um novo paradigma. Eu vou receber a doutora Rosa Macedo, psicóloga, professora da PUC de São Paulo. Daqui a 15 dias eu vou receber o professor Sigmar Malvese, professor da USP, para a gente falar do trabalho a partir desse momento que nós estamos vivendo. E por fim, no último sábado do mês de junho, né? Nossa, agora até me perdi. Nós estamos em junho. Vou falar sobre as psicoses ou quadros que são denominados psicoses, mas vai gerar uma discussão em torno disso, né? Eu vou conversar com o psicanalista Ricardo Teles de Deus. Bom, vamos ver aqui se nossa convidada já chegou. Cadê a Lisete? Deve estar chegando, ainda faltam uns 4 minutinhos, né? Então a live, ela terá hoje também a missão de responder 2 perguntas que vocês enviaram. Eu abri a caixinha de perguntas e recebi 2 perguntas, uma das quais complementa um ponto que eu já estava pensando mesmo em provocar. Como nem todo mundo conhece a psicanálise para casal e família, né? Isso é mais pensado a partir de outros referenciais teóricos, eu acho que esse tem que ser um ponto a ser discutido, a ser apresentado aqui, tá? Deixa eu ver, cadê a convidada? Deve estar chegando. Sejam muito bem-vindos. Depois que começar, eu vou tirar os comentários para a gente poder se concentrar na conversa, mas eu lancei a caixinha de pergunta antes e selecionei 2 perguntas, uma da Ana Fernandes e outra do Anderson Rodrigues. Vamos ver quem está aqui. Também ainda faltam 3 minutos, né? A Lisete deve estar chegando até as 4. É o nosso combinado. Se vocês puderem dizer de que cidade vocês são, em que cidade vocês moram, acho que é legal essa interação, né? Boa tarde, Heloísa. Estamos aguardando. Olha aqui a Ana Fernandes de São Paulo. Ai, Ana, a sua pergunta foi selecionada aqui, hein? Goiânia, que legal. Bacana. Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo. Bauru. Londrina, Belo Horizonte. Que bacana. Dourados, Mato Grosso do Sul. Conheço muito de ouvir falar da história, né? Uma cidade importante. Recife, perto da minha terra.
Olha, outra psicanalista de Dourados, todos sejam muito bem-vindos. Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Boa tarde, Mari. João Pessoa, que bacana. Do Rio, membro do Círculo Psicanalítico, que teve aqui um colega seu e meu também, né? O professor Luiz Cláudio Figueiredo. A convidada chegou, pontualíssima, hein? Mas que bacana saber de onde vocês são, essa troca, a ideia é essa mesmo, trocar, nos reunirmos, né, para pensar esse momento. Piracicaba, eu vou então convidar a Lisete. Nossa convidada está chegando. Só isto, olha, mais alguém de Londrina. Ó, Lisete, tudo bem? Oi, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Muito obrigada por aceitar, né, esse bate-papo psicanalítico. Obrigada a você também por me convidar. Imagina, é um prazer. Eu vou te apresentar e aí a gente começa. Eu selecionei também duas perguntas, né, das pessoas que acompanham a página. Bom, a Lisete Wiseman, eu já começo perguntando se eu estou pronunciando corretamente o seu nome, Sim. tá? Ela é psicóloga e psicanalista de casal e família, é doutora em psicologia social pela USP e ela atende em espanhol, português e inglês. Eu sei que para muitos de vocês deve soar estranho, né, esta apresentação a partir dos idiomas, mas eu já vou explicar por quê. A Lisete, ela atua numa área que, aliás, eu também atuo, né? Nós temos pesquisas nesse mesmo tema, que é sobre diversas figuras estrangeiras, expatriado, refugiado, imigrante. Então, nessa clínica, né, ter essa possibilidade de atender em vários idiomas é muito importante, né, ser colocada, porque os estrangeiros estão aqui, né, precisando também de atendimento. Bom, mas isso é tema para outra live, né, Lisete? Isso é para outra live. Bom, hoje nós vamos falar sobre os casais e as famílias, de algum modo, confinados, né? É um dos temas que, no geral, as pessoas têm se debatido com essas questões. E eu queria, então, que a partir da sua clínica de casal e família, você contasse um pouco para a gente o que essas pessoas estão enfrentando, tanto de positivo quanto o mal-estar também, nesse momento. Uhum. Ok. Primeiro, obrigada por me convidar. E eu fiquei pensando bastante por onde começar. Eu tenho minha formação de Uruguai é fundamentalmente em casais e famílias. E, na Uhum. verdade, pensei que temos que pensar primeiro o que significa a quarentena, para depois pensar como isso afeta tanto no casal quanto na família. Porque, de alguma forma, frente à quarentena, eu sinto que todo sujeito tem que se defrontar consigo mesmo. É como que, de alguma forma, a vida cotidiana, o mundo contemporâneo, capitalista, não deixa a gente se defrontar com a própria subjetividade. E frente à quarentena, aquilo fica em suspenso. Tudo aquilo que permitia ao sujeito, como escapar de alguma forma, não se Uhum. defrontar com suas próprias questões, fica em suspenso, porque os sujeitos ficam confinados de alguma forma, de 24 a 24 horas, sempre com as mesmas pessoas. Então, de alguma forma, se perde aquilo que permitia uma certa fuga. Então, como eu digo, o caranguejo que estava embaixo da pedra aparece, porque não pode mais estar escondido. Então, Uhum. aquelas dificuldades dos casais que muitas vezes ficavam como esquecidas, aliviadas, incorporadas em outros ambientes, através de estar no trânsito, de ir para o trabalho, de esquecer estar um com o outro, aparecem agora durante a quarentena. Então, podríamos pensar, tem várias fases, digamos, na constituição de um casal e também na constituição de uma família, não? Para construir um casal, passa primeiro pela etapa de namoro,
em uma etapa de idealização, o namoramento, que nós chamamos em espanhol, para passar ao que chama o momento do amor. Para fazer a passagem do momento do namoro ao momento do amor, tem uma certa quebra, uma certa castração e uma certa aceitação de que o outro vem, como eu falo sempre, vem incluso no pacote. Então, não é aquele idealizado do início e é um sujeito com coisas boas e coisas ruins. Eu sempre lembro que tinha uma paciente que falava para mim, eu gostaria que meu marido acordasse sempre com um cheiro gostoso e bonito, e não ter bafo, estar despenteado. E eu falava para ela, mas e você como acorda? Eu não, isso é outra coisa. Então, eu acho que os casais sempre têm como um espaço para um lugar muito idealizado, do que esse outro vai oferecer. Agora, na quarentena, aquilo aparece, tanto o bom quanto o ruim. E os casais vão se defrontando como podem. Também tem outra questão na contemporaneidade que tem sido vista bastante, que é aquela coisa, uma forma de viver que use ou jogue fora. Então, isso não serve, jogo fora e tenho a fantasia que vou conseguir um outro para poder me dar outras coisas. Fala, desculpa. Não só como o Bauman trabalhou muito bem isso, né? Dos relacionamentos líquidos. Ninguém quer se esforçar, esforço no sentido de parar para cuidar, para conversar, para pensar de onde vem o mal-estar, né? Exato. Olha, isso dá trabalho, ou dói, ou não quero, me recuso a olhar para mim, porque olhar para o outro é olhar primeiro para a gente, né? Então, Isso. como você disse, eu saio de manhã cedo, chego à noite, vamos levando. Isso, Né? isso mesmo. Nós, dentro da análise vincular, eu trabalho na linha da psicanálise das configurações vinculares, chamamos isso de trabalho de vínculo. E eu sempre falo para os casais que ninguém nunca falou para eles que para ter um bom relacionamento e um bom vínculo tem que trabalhar. Estou falando de um trabalho subjetivo dentro da vincularidade. Então, muitas vezes surgem aquelas coisas, mas por que ela não pode me ajudar? Eu preciso isso, ela não pode. E aí tem tudo o que significa sair daquela fantasia de que o outro vai me adivinhar, porque eu escolhi, porque também tem um lugar especial do marido ou a esposa, e aquele outro que é o escolhido, não? E, na verdade, o trabalho implica que o outro tem... Você tem que pedir para o outro saber. Ninguém vai adivinhar. E muitas vezes o casal traz essa fantasia, ela vai adivinhar, porque sim, porque ela é escolhida, e isso não acontece. Então eu acho que mais ainda na quarentena, todas essas coisas começam a pipocar, porque tem o dia a dia, tem as 24 horas corridas, e cada um tem seu estilo, sua forma de trabalho. Claro, não sabemos como a convivência, se eles têm muito espaço, pouco espaço, mas essas pequenas coisas começam a acontecer entre eles, e aquilo que ficava apagado, diluído, começa a aparecer. E então, essas são questões para ir conversando. Por quê? Porque ainda ter que conversar com o outro, para os casais, implica um trabalho de vínculo. Porque muitos casais querem aquela coisa que o outro me adivinhe. E ninguém pode adivinhar o que cada um quer. Mas também, para estar dentro do casal, tem que aprender a se frustrar. A se frustrar nesse sentido, que ninguém vai me adivinhar. Que vamos ter que trabalhar juntos nisso. Eu lembro um outro casal que tinha vindo ao consultório e ele falava, mas eu conheço ela faz 10 anos. Eu já sei tudo o que ela sabe e tudo o que ela quer. Eu falar para ele, esse é o problema, que você acha que sabe tudo. Porque também dentro dos casais, cada um dos sujeitos tem que ir evoluindo. Trata-se de uma evolução em vínculo, mas também de uma evolução subjetiva de cada um dos sujeitos. Porque se isso não vai se enriquecendo, também vai se empobrecendo. Então, tanto os sujeitos individuais vão evoluindo, quanto o relacionamento tem que evoluir.
E para evoluir, tem o que nós chamamos a complexização do vínculo. Ou seja, que o vínculo fique mais complexo. E como se gera isso? Através da comunicação, através dos intercâmbios, em que eles vão conjuntamente crescendo. Situação difícil, porque na quarentena se atravessam um monte de questões que tem a ver com a cotidianidade, tem a ver com muitas pessoas nos mesmos espaços, e isso tem que ser regulamentado. E outra das coisas que eu acho que é bem importante também que podamos pensar, que a quarentena tem um significado. Porque nós estamos em quarentena porque temos uma grande ameaça. Tem um vírus que está girando por aí e que não é brincadeira. E, na verdade, o que está no final, no fundo de tudo isso, é um certo medo à morte. Porque disso é que estamos nos protegendo na quarentena. Claro, isso não é falado, mas muitas vezes é traduzido em sentimentos de tristeza, desesperança, por momentos euforia, por momentos esquecimentos na memória. E às vezes os sujeitos têm que se permitir ficar angustiados, porque isso também é importante. E às vezes no vínculo tem uma situação em que um não consegue tolerar que o outro fique, hoje não estou bem e não sei por quê. E como poder conviver com essa situação de mal-estar e habilitar-se a isso. Porque também temos sujeitos, aqueles que têm trabalho, que estão submetidos a um estresse importante. Tem que produzir, tem que trabalhar, estamos online, não estamos na empresa, mas estamos na empresa, todos os sujeitos estão muito pressionados por esse lado. E talvez, por outro lado, esse dia acordaram sem vontades. E não tem como se esconder. Antigamente podíamos, eu sempre falava, até a excusa do trânsito de São Paulo sempre serve, não? Ah, me atrasei por causa do trânsito. Aparece em cima da mesa, desculpa. Então, acho que você está falando de uma certa fragilidade de alguns vínculos, né? Que agora são explicitadas, né? Isso mesmo, isso mesmo. E sabe o que está... Perdão. Pode falar, por favor. Não, que até fiquei sabendo agora que nos cartórios, porque os cartórios online, para aqueles casamentos que não têm filhos, funcionam online. E sabe que se bloquearam o que se chama os divórcios express? Porque talvez poderíamos nos perguntar, será que depois dessa pandemia do vírus vamos nos defrontar com a pandemia dos divórcios? Então, eles suspenderam a função dos divórcios express. Isso. Que atitude sábia, né? Porque na urgência de se livrar desse mal-estar, pode haver uma precipitação. Isso. Mas, se esse divórcio não é processado, essas pessoas podem ter a capacidade de conversar, de pensar, de ressignificar essa relação e talvez, em muitos casos, evitar, né, o divórcio. Sim, porque por outro lado, eu sempre, mas isso fora da pandemia, não? Quando um casal vem e diz, porque eu quero me separar. Eu sempre trabalho o conceito de separação e vou perguntando, me separar de quê? Porque muitas vezes o que aparece aí é um tipo de relação que já não faz sentido para esse sujeito, que tem que ser reescrito, não? Eu sempre, em minhas aulas de casal e família, mostro, tem em um musical que chamava Tevio Leiteiro, o violinista no telhado, bem antigo, que era um casal que casava as filhas, e depois de casar as filhas, é um musical. Ele faz uma canção que ele vai e pergunta para ela, você me ama? E ela diz, quê? Você está louco? E ele continua perguntando, você me ama? E então ela diz, mas depois de 25 anos, o que significa essa pergunta? E ele insiste, então diz, claro, que por ser 25 anos importa a resposta, não? Então, ela começa a falar, eu lavei suas roupas, eu criei suas filhas, se isso não é amor, que é? E ele diz, mas eu quero saber. E ela continua tentando escapar, e aí começam a lembrar como eles começam, então, e ele diz, então, suponho que isso significa que você me ama.
E ele diz, ainda depois de 25 anos, é bom saber. E eu acho que talvez a quarentena possa ajudar os casais a se repensar e replantear essas situações que temos que fazer durante a vida. Todos os casais têm que voltar a perguntar por que estamos juntos, voltar a repensar aqueles acordos que fizeram eles estar juntos. Então, Um talvez resgate, né? Um resgate do sentido dessa união. é isso mesmo. Porque, na verdade, depois de um tempo, aquelas perguntas e respostas que serviam de 10 anos antes, agora deixam de fazer sentido. E têm que ser reescritas e repensadas dentro do casal. Sim. Lisete, um outro tema que nós nos propusemos a falar foi sobre as famílias. Uhum. A Ana Fernandes, uma colega que nos acompanha, ela pediu para falar, né, a pergunta dela sobre os excessos e as faltas nas famílias nesse momento da quarentena. Ok. Na verdade, o que eu fui pensando para pensar famílias é que é o seguinte, por um lado, nós estamos submetidos a uma privação de liberdade, que podemos pensar ela de duas formas. Podemos pensar ela como uma privação de liberdade imposta, ou podemos pensar ela como uma escolha para se cuidar. Então, frente a essa quarentena, temos diferentes formas de subjetivamente pensar isso. Então, o que acontece nas famílias, na verdade, é que muitas vezes estão muitas pessoas confinadas no mesmo espaço, ou várias gerações convivendo 24 horas. Sim. Então, aí quando começa, na verdade, talvez nós tentando fazer e estabelecer hipóteses, pensávamos que talvez os adolescentes seriam aqueles que iam sofrer mais. Os adolescentes precisam brigar com os pais, estabelecer distância, ficar junto com as tribos deles, e de alguma forma, frente à quarentena, isso está banado, não está proibido. Sim. Mas, na verdade, o que a clínica tem mostrado, que isso que nós esperávamos, como que esses adolescentes, esses excessos viessem por eles, na verdade está se dando na direção contrária. Por quê? Porque, como temos online, como estamos fazendo nós, e o que temos que ter a ver com a internet, os adolescentes ficam o tempo inteiro grudados ao telefone deles, online com as tribos deles, o que de alguma forma permite eles estarem com os pares e se isolar da família e dos pais. Então, aquilo que talvez poderia parecer um excesso e uma impossibilidade desses adolescentes tolerarem, na verdade, aparece como que eles criam um mundo deles, que às vezes está fechado no quarto, às vezes só fechado com os headphones em seu telefone, e eles já estão no mundo deles. Sim. Agora, se pensamos nas crianças, aí talvez tenha certos excessos que vamos ter que pensar. E que é o seguinte, por um lado, eu acho bem importante que dentro das famílias consigam falar daquilo que angustia. Porque muitas vezes as famílias não falam. Temos famílias que nem se reúnem para jantar ou almoçar. Cada um come em seu quarto, em seu cômodo, cada um com a vida. Mas eu acho que é importante, nesse momento, dar a voz para as crianças. Claro que os adultos estão muito sobrecarregados, não? Porque eles estão sobrecarregados com o trabalho deles, não tem terceirização mais, então agora eles, a casa, tudo isso recai em cima deles e tem que cuidar das crianças. Agora, os excessos, por exemplo, às vezes têm vindo através da TV. Eu acho Através que é da televisão. Da TV. da televisão. Eu acho que nós temos que barrar um pouco isso, porque as cenas que estão passando na TV, às vezes, são mais do que uma criança pode ou tenha o arsenal simbólico para compreender, não? Se você vê no Equador a quantidade de mortos, toda aquela questão dos cemitérios, eu acho que tem que ter um certo amparo para essas crianças, para entender de que se trata. Uma carga psíquica que pode se apresentar maior do que a capacidade de compreensão. Totalmente.
Então, aí é o lugar dos pais de poder acalmar eles. E, às vezes, se isolar um pouco do mundo externo. Até tem adultos que falaram que deixaram de assistir TV o tempo inteiro e só ligam para ver um jornal um pouquinho e pronto, porque talvez é mais do que se pode tolerar. Então, aí, de alguma forma, estamos vendo aqueles excessos ou não. E tem outra questão que eu acho importante a partir dos adultos também, é que esses adultos, ao estar tão sobrecarregados, parece que todas as tarefas ficam em cima deles. E eu acho que é importante que se comece a fazer um trabalho que seja como em comunidade. Até as crianças menores podem colaborar. E então o trabalho que se faz em vínculo, todo mundo junto, faz sentir uma outra sensação, que não é uma sobrecarga só para os adultos da casa. E outras coisas que eu acho importante, porque ao sobrecarregar os adultos ficam mais estressados. E eu acho Sim. muito importante, temos muitas pessoas, por exemplo, que ficaram desempregadas. Ou que têm um emprego, mas o salário reduzido, ou não estão faturando, ou o que fosse. Então, eu acho bem importante que essas coisas sejam faladas, ao nível que as crianças possam entender. Porque é muito mais tranquilizador para uma criança escutar, hoje não posso, agora estou com um problema. A eles sentirem que isso tem a ver com eles próprios. Porque todas as crianças tentam resolver aquilo que angustia os pais. E então a possibilidade de libertar eles nesse sentido é importante. Porque se não tem uma explicação, vamos dizer assim, eles podem fantasiar, né? Sou eu que sou pesado para minha mãe, para o meu Isso. pai Sim, e etc. é isso mesmo. Então eu acho importante essas coisas, não? Por outro Agora, lado, eu penso que também é um momento que as famílias podem aproveitar para aprimorar a comunicação, né? E a aproximação. essa tem outra questão que eu acho bem importante, que se dar espaços de lazer. Porque eu acho que nós temos que estabelecer rotinas tentando pensar como se fosse nos dias da semana, para não viver como se todos os dias fossem iguais. E poder se permitir um sábado, um domingo para realmente ter lazer, para desconectar com algumas coisas, às vezes para fazer nada, às vezes para brincar com uma criança ou para fazer jogos, que não sair dessa lógica do consumo, que tenho que fazer coisas utilitárias, que tudo tem que servir para alguma coisa, e às vezes serve para compartilhar. Não? Sim. Você me fez lembrar aqui um grupo que eu participo, um grupo virtual, e uma moça pedia receita de culinária judaica, porque elas estabeleceram que durante a quarentena, todo domingo seria uma culinária de um país, né? Então elas envolvem, são filhos maiores, não são crianças tão pequenas, então vem desde a pesquisa de tal país, qual é a cultura, qual é a comida, por que isso, por que aquilo, então envolve todo mundo nessa história e faz pratos. Naquele final de semana era sobre Israel, né? Então tem coisas que, quer dizer, uma criatividade também faz bem, né? Sim, totalmente. E de onde nasce a criatividade? Às vezes do tédio. Então, às vezes tem que se deixar entediar para criar alguma coisa que faça bem. Agora, pensando nos excessos e a pergunta da pessoa, talvez tem algumas famílias que possam ser, digamos que difíceis para atravessar a quarentena. Podemos pensar as famílias violentas, aquelas nos quais tem um agressor, porque a convivência com o agressor diariamente na família e na quarentena se faz bem difícil, quase intolerável. Também podemos pensar em aquelas famílias autoritárias, em pais que não permitem nada que saia dentro da ordem deles, como as crianças podem se sentir frente a isso. Mas eu acho que uma das coisas importantes é
que tem algumas das questões, ou talvez agora estamos nos planteando um monte de hipóteses, que vamos confirmar essas hipóteses no APRECU. Nós, na teoria das configurações vinculares, temos um conceito que pegamos emprestado da filosofia, que é o conceito do acontecimento. Porque quando vamos pensar nos efeitos e no que tem acontecido nas situações vinculares e como isso se modifica, sempre pensamos como isso se transforma dentro da análise, por exemplo. Na análise individual podemos pensar isso, é aquela famosa afeto que se pode unir com a representação para fazer que aquilo que era um sintoma cobre sentido. Mas dentro dos momentos vinculares, tem efeitos que só se sabem depois. O conceito do acontecimento nos constrói e nos diz que tem muitas coisas que só depois vamos poder confirmar e conferir de isso que aconteceu. No sentido que, talvez agora, estamos estabelecendo hipóteses. Depois que isso acabar, eu acho que vamos ter que voltar a pensar em cima de tudo que tem acontecido para pensar quais foram como as marcas e os efeitos que essa quarentena e essa pandemia criou em todos os sujeitos, em toda a humanidade, que ninguém está isento de tudo isso. Quer dizer, essa experiência, ela não se encerra com a volta do convívio social, né? Então, isso é importante ter em mente, né? Eu acho que vamos ter muitas consultas a posteriori dos efeitos que cada sujeito sentiu nele e nos vínculos. Sim, sim. E por falar em consulta, o que eu queria pedir para você falar era um pouco mais sobre de maneira, claro, resumida por causa do nosso tempo, mas da psicanálise de casal e família, porque não é comum as pessoas associarem a psicanálise a esse tipo de atendimento. E soma-se a isso uma pergunta do Anderson Rodrigues. Ele pergunta qual é o referencial teórico da psicanálise para atendimento de casal e família. Bom, eu sou uruguaia, eu me formei no Uruguai e fundamentalmente com professores argentinos que vieram formar a gente, que é Isidoro Berestein e Janine Puget, e nós fundamos lá em Uruguai a Associação Uruguaia de Psicanálise das Configurações Vinculares, e posso dizer que também tenho o grande orgulho de ter sido sócia fundadora também da ABPCF, que é a Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. A linha em que eu trabalho, que é a linha que estou trazendo do Uruguai, chama a Psicanálise das Configurações Vinculares. Parte da psicanálise individual de Freud e vai tomando alguns outros conceitos, emprestados às vezes de outras ciências. Tem alguma parte da história, porque cada sujeito se constrói de acordo à sua época e tem que ser pensado o contexto social no qual o sujeito vai sendo constituído. Tem fundamentos da antropologia, porque quando nós pensamos em casal, a estruturação do casal tem a ver com uma certa definição antropológica do social. Não é o mesmo um casal oriental que mora no Vietnã ou aqueles matrimônios escolhidos que ainda figuram na Ásia, de um casal ocidental que pode querer estar juntos e até decidir ser um casamento aberto. Estou pondo assim, situações bem diametralmente opostas para ilustrar isso. Nós nos baseamos na teoria de Claude Lévi-Strauss, que ele tenta definir a constituição do casal e da família dentro do social. Outras questões que temos em consideração importante é também o social, como eu falei. Porque a constituição das famílias também está moldeada pelos contextos socioculturais que estão ao redor delas. Então, tem como um sentido de como tem que ser família, também dado pelas culturas. E que isso parte, talvez, desse outro estudo que você marcou, que tem a ver que não é o mesmo ser uma família. Eu sempre digo, não? Quando você vê
uma família oriental andando na rua e uma família ocidental, geralmente na família oriental o homem vai na frente e a mulher e os filhos vão atrás. Para nós, do ponto de vista ocidental, sempre se diz ladies and children first e os homens vão atrás. Então, é como a ponta do iceberg, o que você vê é uma diferença, mas tem que ir ver qual é o sentido que estrutura essas condutas dentro dessas famílias. E também temos que ter muito cuidado para não fazer leituras que partam de nossa cultura, sem ter em consideração que estamos olhando para uma outra cultura. Mas esse talvez Você fala, desculpe, você fala em relação ao oriental e ao ocidental, ou você fala da cultura do analista para a cultura do casal ou da família que ele atende? Isso também, interessante. São as duas coisas, não? Porque eu acho que tem outra questão para que nós possamos pensar. Toda família tem uma cultura que eles estruturam entre eles. E que o analista sempre tem que permanecer estrangeiro. Estrangeiro no sentido de ficar fora para poder ajudar eles a ir se reconhecendo. Porque tem algumas verdades que são verdades para esse vínculo. E isso é o que nós temos que ir acompanhando. E isso, para mim, é a base da psicanálise. Eu sempre falo para os casais quando vêm para a consulta. Eu não sou padre, não vou fazer que vocês se juntem, nem sou advogado, vou fazer vocês assinar o divórcio. Vou ajudar vocês a ver qual é o caminho que vocês querem seguir. Então, a linha é psicanalítica, nós acreditamos no inconsciente, vamos trabalhando o que em diferentes teóricos falam de acordos inconscientes ou alianças inconscientes que todo casal e toda família constituem, porque tem como um basamento, que também é uma estruturação inconsciente, que está por baixo do que nós vemos por cima e que temos que ajudar essas famílias e casais a saber disso. Depois eles vão fazer com isso o que eles decidam. Tá. Nesse sentido também usa-se a teoria do René Caes, que fala das alianças inconscientes? Sim, sim, totalmente. Aí, por isso estou falando, quando falo de alianças inconscientes, estou falando de René Caes e os autores franceses, e quando falo de acordos inconscientes, estou falando da linha dos autores argentinos, mas que, na verdade, falam daquilo inconsciente que faz estruturar os vínculos e que às vezes tem que ser colocado em palavras para que os sujeitos depois escolham o que fazer com isso. Acho que um pouco na linha da pergunta do Anderson, né, que qual é o referencial teórico, você tem alguns livros publicados, né, mas o seu último, acho que responde bem, se chama Interculturalidade e Vínculos Familiares, né? Você escreveu esse livro, me corrija se eu estiver errada, mas a partir da sua tese de doutorado com casais expatriados, né? Com famílias expatriadas. Isso, famílias expatriadas. Yeah, um casal e famílias. Uhum. Um casal e família. Nessa linha, tem o meu livro, mas que não é para o expatriado solteiro, que é o Vida de Expatriado, né? Então, não cabe aí a psicanálise vincular. Mas é um outro tipo de famílias e de casais que tem sido muito frequente, né? Nesse âmbito da interculturalidade, que são os casais interculturais, né? Quando tem um estrangeiro ali fazendo parte do casal. Sim. E na verdade, eu tenho pensado nisso também, que na verdade, sempre que tem um casamento, sempre é intercultural. Porque cada um vem de uma outra cultura, que é de sua própria família. Que sim, ainda que seja da mesma cultura, digamos, geográfica, mas também tem jeito de fazer as coisas. E sim, outros 2 livros que eu publiquei, que também tem a ver com a teoria, essa é minha tese de mestrado, que é Famílias Monoparentais. Aqui famílias monoparentais. Aqui descrevo bem na psicanálise das configurações vinculares, no que tem a ver com famílias que fomos atendendo na Unifesp. Depois esse outro livro que também é sobre famílias, são casos clínicos. É uma linha de Sagodoni, que eles vão vendo diferentes casos clínicos. Mas essa é um pouco a linha de trabalho que
que eu atendo dentro do consultório, além de que eu atendo individual, claro, igual que todo mundo. Sim, sim. Voltando aqui aos casais, aliás, às famílias especificamente, você falou agora há pouco dos excessos, né? Por exemplo, de informação e de informações talvez muito duras para crianças pequenas. No entanto, né, o oposto a isso seria a falta de comunicação. Nós fizemos até uma live aqui, eu e o Carlos Neumann, sobre a falta de diálogo. Aquelas famílias que têm assim um impacto de não se falar sobre a morte, né? E tentar evitar que em qualquer medida os seus filhos pensem sobre uma possibilidade de morte, que Sim. seria o extremo oposto. O que você tem visto sobre isso agora? E que muitas vezes o que aparece frente ao silêncio, e que eu acho que esse é o grande perigo, é que as crianças e os adolescentes também, mas vão elaborando as próprias teorias. Frente à falta de conversa e de informação, cada um vai pensando dentro de si, através das fantasias, que podem se transformar em fantasmas, o porquê do silêncio. Porque se não se pode falar de alguma coisa, tem algum grande segredo que aparece aí. E então, frente à grande pergunta, aparecem grandes temores dos sujeitos por aquilo que não é falado. E outras coisas que agora estava pensando, que vamos ter que pensar também, é na volta à suposta saída da quarentena, não sabemos o que vai acontecer. E eu acho que vão aparecer também sintomatologias, porque no início nós tínhamos aquela coisa, a dificuldade de ficar dentro, não? Inclusive, dentro da quarentena tinha um início que parecia muito alegre, muito diferente, as pessoas iam curtindo uma coisa maníaca, até que aquilo virava cotidiano e tinha algum tinte mais depressivo, até que as pessoas começam a se organizar e já vamos mais de 2 meses de quarentena. Agora, frente à saída, eu acho que vão aparecer muitas angústias. Por quê? A outra vez eu tinha visto um vídeo, antes de começar a quarentena, estavam subindo num avião e a mãe falava para a criança, não toque isso, não toque aquilo, cuidado com aqui, cuidado com ali. Então, eu acho que tem algumas situações, claro que tem a ver com o cuidado, mas que acordam angústias muito importantes, não? E também vão fazer que nós trabalhamos com essas defesas. Eu falo que tem algumas patologias que estão como privilegiadas dentro da quarentena, que são como a obsessiva e a paranoide, eu acho, não? Porque, por um lado, estão falando, temos que lavar as mãos, temos que ter cuidado onde você bota as mãos, e por outro lado, aquela coisa meia, não tem que se aproximar das pessoas. Então, por um lado, aquilo pode ser positivo para alguns tipos de pessoas que preferem ficar sozinhas, longe dos outros, mas isso também vai gerando angústia. Sim. Então, eu acho que tem algumas patologias que estão favorecidas pelo cuidado que temos que ter em torno ao vírus, mas que isso também vai aparecer na volta. Como vamos nos reintegrar? E eu pensava outra coisa, sabe, que eu acho bem importante. O Brasil, do ponto de vista cultural, implica, é uma cultura que tem muita aproximação corporal. Você não dá um beijo no outro, você abraça, você... E como vamos fazer com isso? São grandes interrogantes para pensar. Quantas famílias estão sem poder se aproximar dos velhinhos, sem poder se aproximar de pessoas que trabalham em áreas da saúde, por exemplo? Então... Sim, porque a gente vai retomar o cotidiano, mas ainda sem a vacina, né? Então, o risco de contágio existe. Você falou dos cumprimentos, aqui em São Paulo costuma se dar um beijinho. Tem regiões do país que são 3 beijos. Sim. Né? Então, mas mostra... vou te contar, eu lembro quando eu cheguei aqui, quando estava na PUC, que uma amiga falou, me cumprimenta. Então, eu dei um beijo nela e toquei no ombro dela. E ela falou, você já virou brasileira. Falei, por quê? Porque você tocou meu ombro. Se só estivesse me cumprimentando como uruguaia, só daria beijinho.
Então, eu acho que o Brasil vamos viver também uma grande necessidade de aproximação por causa da idiosincrasia do povo, ou seja, temos muitas interrogantes pela frente. Mas eu diria até a aproximação da própria pessoa, um olhar para dentro, para ela mesma, né? Isso também. Isso é o que eu falava, que a quarentena nos defronta com isso mesmo. Mas eu acho que os casais e as famílias talvez vão poder sair dessa se conhecendo mais. Ou talvez tendo mais conhecimento das angústias que estão entre eles. Porque também estamos tendo muita consulta por causa disso. Porque aquilo que precisa ser cuidado, que de repente só agora eles perceberam, né? Sim, é isso. Quer dizer, a oportunidade foi dada, né? A quarentena ela termina dando uma oportunidade para uma espécie de revisão, vamos dizer assim, né? Numa linguagem mais coloquial, nada técnica. Agora basta aproveitar ou não, ter condições ou não, né? Para viver isso. Isso mesmo. Na verdade, eu sempre lembro as palavras de um paciente que ele estava querendo morar com sua namorada e estava sendo bem difícil para ele. E ele dizia para mim, até incrementamos o número de sessões para ele poder pensar como fazer isso. E ele dizia, para mim é muito difícil pensar em viver com ela, mas eu penso que isso vai me fazer uma pessoa melhor. Então, nos defrontando também com nossas angústias e as dificuldades de conviver com os que mais queremos, eu acho que vai nos fazer crescer. E outras coisas que estava pensando que não falamos, dentro das famílias, tem a ver com a sexualidade. Porque os casais, de alguma forma, ao estar 24 horas convivendo com os filhos, aquele espaço de casal, muitas vezes, está esquecido. E eu acho que é bem importante que também os adultos consigam, dentro dessa rotina, estabelecer um espaço que seja para eles. Tanto as crianças precisam saber que tem horários, quanto o casal precisa ter um espaço deles, de convivência, de pensar, mas também de sexualidade, porque essa é a realidade, que na verdade temos que resgatar isso. Muito importante esse aspecto, né? Muito importante. Aliás, os solteiros, né, estão às voltas com isso. Eles não podem. Eu tenho uma paciente que me contou, porque o fulano, que era um paquera que meio que tinha ido e se reaproximou dela agora nesse momento, e ele me perguntou quando que ele pode me ver. E aí ela responde para ele, pergunta para o Dória, que é o governador de São Paulo, né? Pergunta para ele, que é ele quem sabe. É que sabe o que eu acho? Que aí está também a ameaça da morte. As pessoas que estão sozinhas em casa, sem ter um vínculo com alguém, muitas vezes sentem a necessidade de estar com alguém. E tem muitas paqueras que têm burlado a quarentena e têm se aproximado. E eu acho que a sexualidade vai ser como uma forma de euforia frente ao ganho frente à morte. Sabe, me faz pensar como se falava depois da Segunda Guerra Mundial, nos campos de refugiados, que os casais se aproximavam muito e tiveram muitos filhos, porque a sexualidade era como a única certeza que eles tinham de que estavam vivos e que tinham se salvado da guerra. Então, estou deixando mais perguntas abertas que certezas, porque estamos vivendo muitas situações, mas que vai abrir para muitas outras. Que é um começo, né? Foi instaurado esse processo reflexivo, tanto individual como nos pequenos grupos, família, casal, etc., e de um modo mais amplo também, mas que, como você falou, isso né? Vamos seguir as voltas com essas questões. E outras coisas que eu estava pensando que a internet também facilitou
é a possibilidade de se aproximar das pessoas com que fazemos grupo, como você falava primeiro, não? Então, as pessoas têm se reunido mais, até pessoas que não se viam por causa do dia a dia, através da internet. Então, os grupos de apoio têm sido muito importantes e poder sentir que temos pessoas ao redor e recorrer a essas pessoas. Pode falar, por favor. Não, para não estar sozinhos, não? E aí volto a meu tema, que são os vínculos, não? É nesse sentido. De uma certa forma, essa live aqui se propõe a isso, né? É verdade. Né, estreitar o distanciamento, que as pessoas que têm interesse no tema sejam profissionais da área ou pessoas interessadas, enfim, a gente possa se reunir, que possamos nos aproximar para pensar, porque eu acho que precisa ser pensado, precisa ser compreendido e, acima de tudo, significado, né? Tem que encontrar um sentido para isso tudo que nós estamos vivendo. É isso mesmo. E ainda isso que você estava perguntando, que as pessoas, acho super interessante, tem pessoas de todo o Brasil que estão se escutando agora, possam saber de outras linhas teóricas de trabalho, não? Eu tenho um grupo de estudos que agora estão funcionando online sobre a temática de psicanálise de casais e famílias, do curso, mas eu acho que a importância como de abrir isso para saber, porque hoje em dia temos novos pacientes que vêm bater em nossas portas e, porém, temos novas ferramentas para poder dar espaço a esses pacientes. Sim. Eu acho que isso é bem importante. Antes eu atendia só brasileiros que moravam no exterior, atendia online, né? Agora todo mundo, até o retorno, né? Isso é para todos nós, não é uma exclusividade minha. Todos nós transferimos a clínica para o virtual, né? Isso. E que temos que pensar em cima disso também, porque não é só uma ferramenta, não tem alguns efeitos. E que você já tem feito live sobre isso. Sim, sim. Olha só, eu estava aqui pensando que você faz história aqui na Psicanálise Live, porque você é a primeira convidada mulher. Ah, é verdade. Que bom. Você é a primeira convidada mulher, interessante. Justo para falar de família, né, de casal. Será que isso foi tão uma coincidência? É verdade. De temas em comum, não? Sim. Bom, nós temos, deixe-me ver, 5 minutos mais ou menos. Eu vou abrir para perguntas, mas aí eu vou pedir que as pessoas façam as perguntas numa caixinha, um quadradinho com uma interrogação, para que não suba nos comentários, que é mais difícil de administrar. Acho que a gente pode conseguir responder uma ou até 2 perguntas. Sim, claro. Dá tempo. Então, o pessoal que tem curiosidade aí sobre o tema, pode se manifestar, por favor. Vamos aproveitar. Alunas minhas de outros estados, eu já vi. Que legal. Flávia Rocha, Rita, Instituto Corio ou Ecório, deve ser Corio, né? Não tem a não caixinha. Tem caixinha? Ai, gente, então pode ser mesmo normal. Então já temos aqui, né? Como é que ficam os atendimentos de família online? Ok. Aí tem toda uma questão, não? Porque é importante poder pensar dentro disso como a psicanalista pode olhar para a família. E o que é muito diferente é que nós entramos na família deles, porque entramos na casa dos pacientes. Sim. A outra vez eu estava atendendo um casal e quando eles vêm para a consulta, eles têm, não sei se é computador ou telefone, e eles estavam na cama. Então, eu estava atendendo eles na cama de matrimônio. Então, eu acho que toda essa questão traz um outro universo para que possamos pensar, não? Muitas vezes as crianças dão como uma volta ao redor da casa para que o psicanalista conheça. E eu acho que temos que pensar nesse outro entorno em que, na verdade, nós
oferecíamos esse entorno e esse enquadre a partir do nosso consultório. E agora eles têm que criar isso dentro da casa deles. Sim. O que eu acho que tem sido mais difícil é ao respeito dos casais quando têm filhos pequenos. Porque a grande pergunta é como isolar esses filhos para esse casal poder falar sem que esse filho esteja como atingido pelo que eles estão falando. Mas muitos atendimentos de família estão continuando e vão trabalhando essas coisas, o que já vinham trabalhando. Casos de violência doméstica. De violência, nós falamos em outras lives um pouco, né? Porque que a violência tem se manifestado, você também falou um pouco, mas muito na linha de não conseguir entender o que acontece, né, no próprio mundo interno, e a pessoa atua essa agressividade. Sim. Temos os casos aí de pessoas também com traços psicóticos que a gente tem que levar em consideração. Sim. As pessoas alcoólicas também, mas é verdade, tem aumentado muito. Tem aumentado muito os casos de violência doméstica e os reclamos e as dificuldades por causa de estar juntos, não? Sim. Aqui tem alguém que falou que leu meus livros nos cursos, entramos na intimidade dos casais. Sim. E também na Mais intimidade alguma das... pergunta? Oi, diga, Lisete. Não, estou lendo. E o caso de violência doméstica, acho que sim, tem casais que não, ou famílias que não tinham sofrido isso antes, mas eu penso que boa parte não é o primeiro episódio agora na quarentena, né? Sim, totalmente. Aqui está falando de casos de que não sabe lidar com o Covid, que tem uma das pessoas... Você pode ler? Porque passa muito... Não, para mim, paralisou aqui nesse comentário que fala da violência alguém doméstica. falou como lidar quando um casal está com Covid-19 e o outro não está, uma coisa assim. Eu acho que sempre, frente à situação de doença dentro do casal, se dá uma situação como de desdobramento e aquele, digamos, não doente se oferece como objeto auxiliador de aquele que está doente para acompanhá-lo. Mas estamos frente à grande fragilidade que isso implica, não? E a gente tem que aí observar as orientações médicas, né? Que essa pessoa com Covid, ela tem que ficar isolada das demais, dentro de casa, né? Então, aí fundamentalmente fala no que eu escutei, no sexto ou sétimo dia são os dias mais importantes para ver se não aparecem aqueles sintomas de falta de Exatamente. De sintomas. Estava lendo, dizem como se dá o manejo com casais que mantêm o silêncio. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que muitas vezes é parecido ao que acontece com as crianças, não? Que não fala muito e que o analista tem que emprestar palavras para eles. De alguma forma tem que criar esse espaço para poder que possa ir expressando o outro. E também dar uma compreensão a qual é o lugar desse silêncio, porque muitas vezes o silêncio está no medo de pôr palavras dentro. Aí é muito difícil ir lendo e ir respondendo. Eu acho... sim, o convívio consciente de quem está doente, de saber que ele pode infectar o outro, por isso não deve, né, circular na casa. Precisa ficar confinado num quarto, né? Sem dúvida. Como realizar o luto sem ter possibilidade de rituais nesse tempo de pandemia. Isso eu acho que é o mais difícil. Se assemelha muito ao que aconteceu com os desaparecidos, sem ter o corpo... Isso tema para uma live inteira, né? Isso dá para uma live inteira, de ter que fazer como todo um processo interno. Isso é muito difícil. Sim. Aqui a gente está no finalzinho, mas eu vou pensar nisso como um tema de uma live. Eu estou orientando um TCC sobre isso, sobre esse luto que não pode ser vivido
da maneira habitual. Nós temos 20 segundos restantes. Você quer falar alguma coisa, Elisete? Não sei, quero agradecer muito. Eu acho que é bem importante poder pensar nos vínculos. E ainda que os vínculos tragam aquilo de mais difícil, também trazem aquilo de melhor.